Olá, eu sou Felipe, esse é o Dicionário Histórico e a palavra de hoje é absolutismo. Segundo a Wikipédia, que é a primeira página que aparece na pesquisa do Google, o absolutismo é uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Os teóricos de relevo associados ao absolutismo incluem autores como Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Jaime VI da Escócia e Jaime I da Inglaterra, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Como eu tenho dito, a gente pode sim confiar na Wikipédia desde que a gente passe por alguns pré-requisitos, como por exemplo, abrir esse artigo lá e lá conferir se esse artigo está dentro dos parâmetros de qualidade da própria Wikipédia. Quando a própria Wikipédia detecta que um determinado artigo, verbete, não cita as fontes confiáveis ou não cita as referências válidas, ele coloca uma advertência inicial lá. Feita essa ressalva, então, todo mundo deve usar a Wikipédia e, principalmente, se você é professor, se você é pesquisador, você deve, então, alimentar a Wikipédia, contribuir com o seu conhecimento para a construção de verbetes na Wikipédia. Dito isso, essa definição da Wikipédia ela é muito rasa quanto ao absolutismo, sobretudo porque ela despreza uma coisa muito importante que é o elemento histórico. Quando a gente fala de história, a gente está falando que as coisas vão se transformando ao longo do tempo. As coisas não são simplesmente conceitos puros abstratos, desconectados da realidade. Em geral, essas são premissas da filosofia, mas a história não pode trabalhar dessa forma. A história trabalha, então, com um processo que vai se desenrolando ao longo dos séculos. Por isso, eu trouxe aqui hoje a definição desse dicionário de conceitos históricos, que é um livro que podemos chamar de especializado. É um livro feito mais para professores, para consultas rápidas sobre alguns conceitos fundamentais para o estudo da história. E veja só o que eles colocam aqui no segundo parágrafo. O surgimento do absolutismo se deu com a unificação dos Estados nacionais na Europa Ocidental, no início da Idade Moderna, e foi realizada com a centralização de territórios, criação de burocracias. Ou seja, centralização de poder nas mãos dos soberanos. Então, essa noção é muito importante, porque o absolutismo ele não surge do nada, ele surge como uma resposta a um regime anterior. Qual era o regime anterior? O feudalismo. O feudalismo também não é um conceito universal, ele aconteceu principalmente no centro da Europa, ali, se é que a gente pode dizer, as margens do Reno, o lado francês, o lado alemão, tá certo? E com algumas nuances e diversas variações regionais bastante consideráveis. A Península Ibérica teve uma presença muito forte dos árabes, a Inglaterra, que era uma ilha, tinha uma situação peculiar também. Então o feudalismo já é um conceito bastante complicado, que inclusive nós vamos abordar aqui em outro momento no nosso dicionário histórico. Mas o fato é que no feudalismo havia então uma fragmentação política. Como os territórios eram distantes e o rei, por exemplo, da França, ele não ia sair de Paris e descer lá para Montpellier, por exemplo, para cobrar impostos. Era uma distância bastante considerável e havia muito risco ele fazer toda essa viagem. Havia então uma fragmentação de poder e com os senhores locais, os senhores feudais, dominando a situação do ponto de vista regional ou local mesmo. Isso envolvia a cobrança de impostos de uma maneira muito diferente, onde o senhor feudal era o grande organizador dessa cobrança de impostos. Isso envolvia também uma noção de território muito diferente, porque as alianças feitas entre senhores feudais, lá nos acordos de feudo-vassalagem, envolviam então laços familiares, outros laços que não a continuidade do território. Então muitas vezes uma área que estava no que hoje a gente chama de França, tinha jurado fidelidade a um outro senhor lá da Alemanha, e o da Alemanha jurado a um senhor da Inglaterra, e coisas assim. Então os países não tinham a territorialidade como a gente pressupõe hoje. Além disso, também não havia a unidade linguística naquela Europa, principalmente se a gente pensar nesses países, achar que todos que viviam no que hoje a gente chama de França falava francês é um grande equívoco. E obviamente que os costumes variavam então muito de região para região. E o outro fator ainda é a composição populacional, que era bastante diversificada, porque houve várias lá das migrações germânicas, as famosas lá invasões bárbaras, que povos muito diferentes foram se misturando. O absolutismo então é uma resposta a toda essa fragmentação e é um processo então de centralização e concentração de poder. Então a gente tem que pensar primeiramente na questão dos impostos. Ele vai promover então uma unificação dos impostos que tem a ver com a unificação territorial, com o juntar territórios. O primeiro país a se formar com o Estado-nação moderno é Portugal, e não é por acaso. Portugal é muito pequeno e era mais fácil de juntar do que a França, por exemplo. A formação de Portugal ela é do século XI. A da Espanha, por exemplo, que é um território muito maior, ela só aconteceu lá no final do século XV.
com a união de Castela e Aragão sobre os reis católicos. A França tem uma história parecida com a Espanha, mas note que países como Itália e Alemanha não chegaram a desfrutar dessa onda. Itália e Alemanha, como a gente conhece hoje, só foram formados no final do século XIX. E qual que era a lógica dessa centralização e dessa unificação de territórios? Primeiro, você conseguia então formar exércitos mais fortes. Pensa ali no exército espanhol, reunindo então tropas de Castela, Aragão e agora fidelizados, unidos, combatendo, por exemplo, contra o exército de uma cidade-estado italiana, tipo Milão. As chances desse estado maior espanhol ser mais forte economicamente e militarmente eram muito maiores. Inclusive estava no horizonte o problema dos países vizinhos. Se Espanha, se França estavam se unificando e ficando países maiores, esses outros países menores, como Andorra ou as várias cidades-estados italianas, tinham medo também de serem invadidas, dominadas. Então isso estimula também a formação de outros territórios mais fortes. Então por que a Itália não se unificou tão cedo aí nessa época de ouro do absolutismo? A resposta não é simples, mas a Itália tinha então muitos estados fortes. Veneza, por exemplo, é uma das grandes potências marítimas do mundo, era um dos estados mais ricos do mundo. E não compreendia só a cidade de Veneza hoje. Ela pegava várias partes da região ali em torno de Veneza e ainda partes da atual Croácia. Era uma potência do Mediterrâneo Oriental. Então esse processo de centralização envolve centralização de impostos e envolve uma unificação então de territórios, formação de um exército único, agora também cada vez mais profissionalizado, ou seja, pago com dinheiro pelo rei. E tem um outro fator muito importante, que é a questão da burguesia. É nessa época, então, que vai começar a se desenvolver o capitalismo mercantil, ou pré-capitalismo, como alguns autores chamam. E a burguesia, então, aquela população que vive de ofícios como artesanato e comércio, que mora nas cidades, vai passar a desempenhar um papel cada vez mais importante na vida dessas nações. Muitos autores consideram que a burguesia é um dos atores centrais nesse processo de dar poder ao rei. Por quê? Porque a burguesia fornecia então dinheiro através de impostos, o rei pegava esse dinheiro, investia em novos exércitos, investia em colonização, investia em crescimento econômico, em expansão militar e proporcionava então novos negócios para essa burguesia. Mas tinha um setor ficando de fora e que estava perdendo poder, que eram os senhores feudais, os nobres, que em relação ao período anterior, o feudalismo, vão perder poder, perder status político, porém também vão se enriquecer. O fato é que essa centralização, que ela é administrativa, burocrática também, ela propicia a formação de estados mais fortes. Não é à toa que esses estados que se absolutizaram, digamos assim, que se centralizaram de uma maneira forte, cresceram, tiveram seus melhores exércitos e foram os que comandaram a expansão ultramarina europeia. Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra, tá? Mas cada um deles se tornou absolutista de uma maneira bem diferente. No caso da Inglaterra, por exemplo, o absolutismo durou muito pouco tempo e acabou de maneira trágica, né, com o rei perdendo a cabeça. Numa tentativa muito rápida, inclusive. Já a França, a gente considera como um modelo clássico do absolutismo, porque envolvia também uma outra teoria, que é a teoria do direito divino dos reis. Os reis eram reis porque foram escolhidos por Deus para isso. Então havia uma justificativa religiosa para os reis da França serem reis. Portugal e Espanha têm uma tradição um pouquinho diferente, embora também tenham praticado em algum grau o absolutismo. Em todo caso, uma outra ressalva que é importante ser feita é que a gente não pode confundir o absolutismo, que foi um regime que só existiu na Europa, da Idade Moderna, com o despotismo asiático. No despotismo asiático, embora as coisas fossem parecidas, havia então ainda mais poder dado a esse déspota, a esse líder, geralmente um rei ou ditador, algo parecido. Inclusive, no despotismo asiático, esse líder podia inclusive dispor dos bens dos seus súditos, coisa que não aconteceu no absolutismo europeu. Outra coisa importante se entender são as mudanças econômicas. O absolutismo foi tomando corpo junto com o mercantilismo, que era aquele modelo econômico baseado então em trocas comerciais que fossem superavitárias para os países. Esse superávit estava baseado numa ideia primordial que era conquistar colônias, que assim ficaria mais fácil você se tornar superavitário. Ou seja, ter mais dinheiro entrando do que saindo. Veja o caso de Portugal, por exemplo, um país pequenininho que produzia, sei lá, pouca coisa para ser vendida para fora. Mas, dominando colônias na África, no Brasil, na Índia, eles tinham então muito potencial de venda. E como a população era pequena, eles podiam comprar poucas coisas. Ou seja, então tinha uma tendência a ter um superávit comercial muito grande. Uma balança comercial então muito favorável.
É por isso que o colonialismo está então totalmente ligado com o mercantilismo e também o absolutismo. São todas práticas da mesma época. E é importante entender então que nesse mercantilismo a burguesia comercial europeia, isso mais ou menos em quase todos os países, teve muitas vantagens então vindas do comércio. Vantagens que dependiam então de acordos e de concessões feitas pelas coroas, pelos reis. É importante a gente entender então que todos os negócios, todas as coisas estavam muito concentradas na figura do rei. Tanto a parte econômica, tanto a parte política, da arrecadação de impostos, agora dos exércitos unificados. Vamos lembrar como que era uma guerra medieval. Você saía juntando então pessoas que deviam serviço militar através das relações feudo-vassálicas. Você podia então formar uma tropa até grande, mas que estava dispersa por toda a Europa. E isso implicava vários problemas, como até mesmo as línguas de repente não serem tão conhecidas, a comunicação ser totalmente difícil. Agora nós vamos ter então a formação de exércitos profissionais e também de marinhas profissionais. Grandes frotas constituídas com uma uniformidade então, de práticas e de protocolos de atuação. Então basicamente é isso que eu queria dizer. O absolutismo é esse processo de centralização, concentração de poder na figura do rei, que vai acontecer basicamente entre os séculos XV e XVIII na Europa. Em alguns países começou um pouquinho antes, em outros terminou um pouquinho depois, mas ele é um fenômeno basicamente europeu, que tem sim implicações na colonização da América, então tem relação sim com a nossa história, mas ele é basicamente um fenômeno europeu. E é muito importante entender então esse modelo do absolutismo, a sua ligação então com o mercantilismo, com o colonialismo, para que a gente possa então, entender outros períodos históricos, como principalmente o seu sucessor, aquele período que veio com a Revolução Francesa, que é a Idade Contemporânea, que é a idade que vai surgir então uma visão mais liberal, tanto do ponto de vista político quanto econômico, e vão surgir então respostas iluministas para problemas criados durante a era de vigência, durante o auge do Estado absolutista. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe com seus colegas e nos ajude a crescer. Eu fico por aqui e até mais.